Glória a Deus, buenos dias. Buenos dias. A su nombre. Quem vive? Glória a Deus. Apocalipse capítulo 2. Vamos dar como se for na continuidade do que hemos hablado em semana passada. Quem estuviste acá domingo passado? Quem estuve aqui? Qual foi o tema? Solo, unos han venido solo de cuerpo, não dejó la cabeça em sua casa. Hemos hablado de primícias. E hoje vamos falar sobre o primeiro amor. Ou melhor, volviendo ao primeiro amor. Apocalipse capítulo 2, vamos ler del 2 al 5. Verso 2. Eu conosco tus obras. Pode bajar um pouquinho a música? Por favor. Bem bajita. Aê. Eu conosco tus obras e tu árduo trabalho e paciência, e que não puedes soportar a los malos, e has provado a los que se dizem ser apóstoles e não lo são, e lo has hallado mentirosos, e has sofrido e has tenido paciência, e has trabajado arduamente por amor de mi nombre, e não has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, portanto, de donde has caído, e arrepiéndete, e haz las primeras obras, pues si no, vendré a ti pronto, e quitarei tu candelero de su lugar, se não te hubiera arrependido. Cerra seus ojitos. Vamos fazer uma oração mais. Senhor, essa é sua palavra. Hemos venido em sua casa para alabarte, para adorarte, pero que também hemos venido para receber algo de tu presença, Deus. E a maior e melhor coisa que podamos receber é sua palavra, que genera fruto, que nos leva mais cerca de ti, Senhor. Que essa manhã a sua palavra pode penetrar mais profundo que uma espada de 2 hilos, pode fazer separação daquilo que é alma, daquilo que é espírito, e que sua vontade se estabeleça em nossos corações por meio de sua palavra, em nome de Cristo Jesus. Amém. Antes de todo, mira quem está a seu lado e habla assim: Deus está te chamando, e não é por seu telefone. Então, ponga em silencioso, ponga em modo avião, para que você não pierda a atenção em lo que o Senhor quer dizer-te para nós outros. Amém? E antes de tudo, também dizer que é uma palavra que primeiro habla muito comigo, porque é uma luta que tenho diária. Todos os dias, algo em mim quer cambiar Jesus de lugar que ele sempre deve estar. E há dias que eu permito, e há outros dias que eu também permito, e eu tenho que sempre que estar orando em meu devocional: Senhor, me perdona porque em tal momento não te puse primeiro em meu coração, porque foi isso que o Senhor falou com essa igreja. Sabemos nós outros, ou quase todos, temos a ideia que Cristo vendrá por sua igreja. Sim ou não? Isso é um hecho. Há muitas profecias que já se han cumprido. Desde o Antigo Testamento haviam profecias sobre a venida de Cristo, e a gente quedava: não vai venir nada. Aí Deus levantava profetas, Isaías hablando, profeta Joel, Daniel, e a gente falava: não vai venir nada. E um dia Cristo vino, cumpriu a primeira parte da profecia, sua primeira venida, e ele todavia não ha venido trazer um reino físico, porque esta era a expectativa de los judíos, pero que ha venido trazer um reino espiritual. Primeiro Jesus vino destruir as obras de Satanás, o poder que a morte tinha sobre o homem. Então, a partir desse momento, os que creem em Cristo nunca mais vão morrer, tendrão vida eterna, se permanecerem em el Senhor hasta el fim. Pero que a Bíblia diz
que há outras profecias sobre sua segunda venida. E já não vem mais como um corderito, vem como um leão. Vem para apartar os suyos à la derecha e os que não são suyos à la esquerda. E Jesus sabe exatamente quem são os suyos. Amém? Então, temos a consciência, a principal prova que ele vendrá, que ele cumpriu a primeira venida, e ele vai cumprir a segunda, e as señales estão avançando cada dia mais. Vemos muito cumprimento das Santas Escrituras sobre a segunda venida, e nós outros temos que ter essa expectativa de eu vou estar com o Senhor por toda a eternidade. Aonde está nosso coração, allí estará também nosso. Há pessoas que, se o Senhor las arrebata hasta o cielo, elas vão quedar aburridas com o Senhor, porque elas amam tanto as coisas da terra, iba ser muito, não. Jesus não ia considerar o que a pessoa deseja. Você hizo de tudo para quedar na terra, por que te vou arrebatar hasta o cielo? Pensa dia, aonde está nosso coração, allí estará nosso tesouro. Agora, o mais importante, porque a Bíblia diz que nadie sabe o dia de sua venida. Nadie lo sabe. É importante saber o dia da venida? Eu diria que tem sua importância, porque a Bíblia nos orienta a considerar os señales. Pero o que mais importante que saber o dia da venida é saber se estamos listos. Você está listo? Se Jesus vem hoje, não sei, pois, isso é muito personal, porque é solamente o Espírito Santo de Deus que pode dar essa confirmação em nosso espírito, em nosso coração. Mais importante, vendrá amanhã, vendrá passado amanhã, esteja listo, porque a coisa mais segura da vida é a morte. Não sabemos o dia que vai tocar. Às vezes vivimos, não, como se nunca vamos a morrer, pero que a morte vai chegar para todos nós outros, se Cristo não venir antes de ella. Ou vai ser morte física, ou vai ser uma morte eterna para aqueles que não receberam o Senhor. A Bíblia diz, não necessita abrir, aí em 2 Pedro 3,10, que sua venida será como um ladrão. Maiormente o ladrão não toca o timbre e habla: a las 10 da noite vou saltar sua ventana e vou roubar sua pantalla. Não, o ladrão não faz isto, não. Ele espera um momento que estão todos desapercebidos para entrar na casa e roubar a coisa. Não é que Jesus é um ladrão, ele está falando: minha venida será como isto. Muitos estarão desapercebidos. Outra parte, aí em Mateus, diz que ele vendrá como um relâmpago que sai do oriente hacia o ocidente. A velocidade do relâmpago é a velocidade da luz. É muito rápido. E a outra parte diz que ele vendrá como um abrir e será de olhos. Ou seja, vai ser rápido. Vai ser al toque nomás. Al toque nomás. Então, temos que estar atentos com nossa vida. Se eu desejo estar com o Senhor por toda a eternidade, isto significa que poner Jesus em primeiro lugar em meu coração deve ser meu enfoque de vida. Amém? Repite assim: devo poner em primeiro lugar lo que é primeiro. Quem é primeiro, hermanos? Jesus, é Deus. Então temos que poner primeiro em primeiro. Parece algo muito lógico, não? Mas diariamente é difícil fazê-lo. É fácil sacar Jesus del primeiro, hermanos. E foi o que Jesus falou com esta igreja. Pode deixar ali. Amém. Jesus estava dizendo: eu conosco as obras da igreja de Éfeso.
Essa iglesia estava na região de Asia Menor. E quando habla la iglesia, está hablando de las personas que estavam allí. E assim como Jesus conhecia a eles, Jesus também conhece a nós outros. E Jesus habla algo muito forte com aquela igreja. Tenho em contra de ti. Primeiro, não? Jesus empieza alabando aquela igreja. Ustedes são buenaços, peleam na buena pelea, enfrentam os falsos apóstolos, têm trabalhado duro. Aí, não? Quizá eles foram llenando, e de repente Jesus habla. Pero tenho algo contra ustedes. Ustedes han dejado el primer amor. E solo deja el primeiro amor quem lo has amado verdadeiramente. Então, em algum momento, aquela igreja, aqueles irmãos tinham um amor genuíno, puro por el Senhor. Em nossos casos aqui que estamos, não sei como foi a história de sua conversão. Alguns foram de uma maneira sobrenatural, outros foram porque alguém levitou um dia a igreja, mas todos que estamos buscando a Deus, há um momento que foi algo especial para nós outros. Há um momento que hemos sentido, Cristo tocou meu coração. Algo está diferente dentro de mim. Se não fora isto, não estaríamos aqui. Então, há um momento de nossas vidas que verdadeiramente algo hablou em nosso coração e aquilo prendeu na chama. Porque quando Cristo se revela a alguém, há uma paixão que se encende, há um fogo que empieza a queimar, há um desespero, algo llenou meu espírito, algo llenou minha alma, e eu quero viver para Ele. Quando alguém tem um encontro com Cristo, é impossível que essa pessoa não o ame, porque o amor de Deus é irresistível. Quando alguém teve um encontro com Jesus, algo adentro de ela cambia. Agora, há muitos que assistem a uma igreja que a eles todavia não é necessário volver primeiro amor, é necessário aún ter o primeiro amor, porque nunca tiveram. Nunca parece que prendeu um fogo adentro de eles, porque quando Cristo se revela a nós outros, derramos as outras coisas em segundo plano e lo ponemos em primeiro. Se nunca passou isso com você tem que buscar o Senhor com todo o seu coração, para que Ele te toque e você tenha esse encontro com o Senhor. Isso é algo muito personal. Cada um tem uma experiência individual. Muitos pensam, se Jesus me apresentasse delante de mim e me fizer um milagre, eu ia crer. Irmãos, eu personalmente conheci uma pessoa que viu Jesus, foi sanada por Cristo, revelou a ela, um ex-muçulmano, e ele se converteu, e ele disse para nós outros, que allá em Egipto, ele é egípcio, há pessoas que estão vendo Cristo, há muçulmanos que estão vendo Jesus, Jesus se apresenta para eles como uma pessoa Jesus, e não se convertem. Então, não creia que se algo sobrenatural, irmãos, o maior milagre que Cristo pode fazer é quando nosso coração se volve para Ele. Mas que levantar um paralítico de la silla, mas que curar um câncer que seja, o maior milagre é o milagre da salvação, é o milagre de Cristo ganhar o lugar que Ele deve ganhar em nosso coração, porque Cristo não nos obriga a isto. Se isso não partir de nosso coração, se nossos olhos não se abrem, não temos esse amor por el Senhor. Agora, qual seria a pérdida del primeiro amor? Qual é o diagnóstico? Como eu sei que a pessoa perdeu o primeiro amor? Ou como eu sei que eu he perdido meu primeiro amor? Muitos pensam, a pessoa perdeu o primeiro amor porque está desanimada com as coisas de Deus. Não, ela perdeu o primeiro amor porque agora é um herege. Agora predica herejias e crê em coisas que não são. Não, perdeu o primeiro amor porque já não tem tanta produtividade mais em reino de Deus.
perdeu o primeiro amor, porque está desanimada, cansada, já não quer mais a buscar o Senhor. Claro que estas coisas revelam uma pessoa que perdeu o primeiro amor, que uma pessoa que está apaixonada faz de tudo para agradar a pessoa que la ama, faz de tudo, irmãos. E mira que diz aí, vamos volver ao verso 12 e verso 3. Verso 12 e verso 3. Mira que Jesus está falando com a igreja de Éfeso. Eu conosco tus obras. E qual eram as obras daquela igreja? Árduo trabalho, paciência, não pode suportar a los malos. Has provado a los que se dizem ser apóstolos e não lo são, e los has hallado mentirosos. Mira, por amor a Deus, has sofrido, has tenido paciência, has trabalhado arduamente por amor de mi nome e não has desanimado. Se nós outros mirássemos esta igreja, que íbamos nós outros falar de ella? Dessas pessoas estão apaixonadas por el Senhor? Mira, agora pensa, se esta gente que estava passando aquilo tudo, Cristo falou para elas, as perdidas o primeiro amor, imagina nós outros, que eu não sei se passamos as coisas que eles passam. Porque, irmãos, não é as coisas que hacemos para Deus, mas é a motivação de nosso coração. Há amor em meu coração quando hago isto? Ou estou fazendo solo por las puras? Ou hago por uma aparência? Ou hago por amor a mim mesmo? Ou hago para ter meu nome glorioso? Ou hago para ter reconhecimento de los hombres? Há uma motivação. Nadie hace algo por nada. Hacemos as coisas porque dentro de nós outros há um motivo. O Senhor Jesus ha dicho para aquelas pessoas: ustedes têm muitas coisas valorosas, pero que ustedes han perdido el primeiro amor. E Jesus ha dicho, verso 4 e 5: tengo en contra de ti que has perdido el primeiro amor. Recuerda, portanto, de donde has caído e arrepiéndete e haz las primeiras obras, pues si no, vendrei pronto a ti e te quitarei tu candelero de su lugar, si não te hubieras arrependido. Como pode uma igreja com tantas obras, com tantas buenas qualidades, estava sendo duramente confrontada por el Senhor? E o Senhor los dá uma advertência: se ustedes não se arrependem, eu vou quitar ustedes, eu los vou sacar de onde ustedes estão. Não são as coisas, irmãos, que hacemos que nos justifica delante de Deus. O texto é muito claro. O que havia passado com eles? Eles haviam sofrido uma caída. Foi o que Jesus falou: ustedes han caído. Pero que han caído de onde? Del primeiro amor. Ali Jesus não estava falando: ustedes estão em um pecado externo, as obras externas estão bacana. Agora, quando miro para o coração de ustedes, ustedes caíram de um lugar. Ustedes eram apaixonados por minha presença, ustedes queriam me agradar. O que ustedes fazem por afuera está bueno, mas quando miro para o coração de ustedes, falta algo. Falta uma llama, falta uma motivação correta. Jesus não dijo: pare de fazer o que ustedes estão fazendo, não, porque as obras eram buenas, mas Jesus estava corrigindo o coração está malo. O amor que ustedes tinham por minha presença, ustedes faziam essas coisas porque ustedes amavam minha presença. Agora ustedes seguem fazendo as mesmas coisas, pero que já não é mais por amor a mim, porque é aonde Jesus los confronta. E humanamente pensando, é possível, irmãos, fazer todo aquilo que eles faziam sem amor? Parece algo contraditório, não? Como pode? E aí, em 1 Coríntios 13,
Vamos abrir allá, del verso 1 al verso 3. Pablo nos ensina que podamos fazer coisas sem amor. Se eu hablasse línguas humanas e angélicas e não tenho amor, vengo a ser como metal que resuena. Que é o metal que resuena? Usted lo toca, hace bulla, pero que la bulla se va. Pablo está ensinando. Se você falar em outras línguas, tiver dones espirituais, isso vai fazer bulla. Mas essa bulla não te vai sustener. Isso vai parar-se. E se tivesse profecia e entendesse todos os mistérios de toda a ciência, e se tivesse toda a fé, de tal maneira que trasladasse os montes, e não tenho amor, nada sou. E se repartisse todos mis bienes para dar de comer a los pobres, e entregasse mi cuerpo para ser queimado, e não tenho amor, de nada me sirve. Podamos fazer coisas buenas, mas às vezes fazemos isto mais pensando em nós outros do que em el amor que temos que ter por el outro. Eu não sei como alguém pode entregar-se para ser queimado por outro e fazer-o sem amor. Isso para mim é difícil de compreender. Pero que Pablo dijo: vocês podem ter dones, podem ser pessoas generosas e fazer isso sem el amor verdadeiro. O que Jesus estava falando para a igreja de Éfeso, o que Jesus habla para nós outros é isto. Não é ter uma expressão de amor, é ter um amor verdadeiro, é querer realmente agradar o coração de Deus. Amém? Muitos dizem assim: estou fazendo isto para a glória de Deus. Pastor, que passa, pastor? Meu negócio é para a glória de Deus. Pastor, minha casa é para a glória de Deus. Irmã, hablar que é para a glória de Deus é muito diferente de aquilo estar glorificando a Deus. Às vezes hablamos porque já nos agarrou a costumbre. Hago para a glória de Deus, vengo à igreja para a glória de Deus, cuido de pessoas para a glória de Deus, ofrendo para a glória de Deus. Mas quando você hace o que hace, o Senhor está aí mirando o coração. E isto me glorificou, e isso foi para a sua glória. Deus sabe, irmãos. É allí que o Senhor, eu quando foi o primeiro dia do ano, não? Tivemos um tempo de oração, aí na casa de meu suegro, passamos o ano com ele, e minha oração para Deus foi essa: Deus, 2026, eu quero ser para ti, é meu plano para 2026, uma pessoa íntegra. Íntegro significa inteiro. É o que quero, Senhor, me ajuda. Porque quando miro para mim, há coisas que hablo que não são coerentes com os sentimentos que tenho. E estou seguro que quando o Senhor mira que somos inteiros, íntegros, e não significa que uma pessoa íntegra esteja correta, porque às vezes o que hablo é coerente com o que sinto, mas todos os dois são reprovados para Deus. Mas é simples hecho de ser coerente com o que sinto, com o que hablo, com o que penso. Deus está vendo em minha vida sinceridade. Nunca vou ter um comportamento que seja digno para alabar a Deus, jamais. Mas ao menos ser sincero é mais fácil Deus limpar meu coração. Porque quando eu não sou sincero, Deus tem que me limpar de duas coisas: de meu pecado e da hipocrisia. Deus meu, é melhor então ser malo só de uma maneira, aí que era mais fácil para Jesus me sanar. Isso foi algo muito personal, porque eu creio que buscar viver dessa maneira vai me ajudar a poner ao Senhor em primeiro lugar, vai ajudar-me a amá-lo, aunque não esteja fazendo nada para Deus, de servir comida aos pobres e que seja. Todas essas coisas são buenas, são necessárias. Ojo, todas elas podem ser hechas sem amor, que é o que Jesus nos habla. Amém?
queria falar de 3 situações que podem enfriar. Enfriar, ¿está bien esa palabra? Enfriar nuestro corazón. Primera de ellas, 3 situaciones que pueden dejar nuestro corazón frío. La primera es pecar y vivir en la presencia del pecado. Mateo 24:12. Mateo 24:12 nos dice: y por haber multiplicado la maldad, el amor de muitos, aonde há maldad, isso vai levando com que o amor se enfrie. La maldad, el pecado vai deixando o coração duro. Uns dias para trás eu estava falando com um irmão, porque há um irmão conhecido meu, não? Vocês não sei se lo conhecem. Ele está vivendo na prática de pecado. Uma coisa é o pecado, é o acidente, falhei, me arrependi. Mas ele está em isso há anos. Ai, o pastor está falando mi pecado em el púlpito. Vocês nem imaginam quem é. Não preocupe. Haze de conta que é uma pessoa que vive allá em la luna. Para vocês não querem. Ai, o pastor está falando de tal irmão. Não, irmão. O irmão está na prática. Todas as vezes que habla comigo, 2025, 2024, 2023, 2021, irmão. E eu fui explicar para ele. Cada vez que falhamos, Deus não tem problema com nossos pecados. Ele morreu na cruz por eles. O problema é quando eu não me arrependo e volto para Deus. Aí está o problema. E como eu sei que arrependi? Eu já não estou mais na prática daquele pecado. Aí está o arrependimento. Como deve ser o arrependimento? Uma atitude radical. Se tu te hace pecar, quítalo fora. Jesus não está falando, agarra um cuchillo e saca, não. Apesar que em alguns casos ele vai resolver bem. Mas Jesus está falando, tenha uma atitude radical. O arrependimento é uma atitude radical para não viver naquela condição que desagrada a Deus. E eu explicando isso para o irmão. Que o pecado é como um carrossel, aquela cosita de niños, um carrossel. Que o pecado, ele nos oferece algo saboroso, senão nada lo hacía. O pecado, a seu primeiro momento, ele nos genera uma expectativa de prazer, de gozo, de alegria. Lo que passa é que o pecado em si mesmo não tem vida, muito ao revés, ele tem muerte. E uma vez que tenho a experiência com o pecado, eu desfruto do prazer do momento, mas depois eu recebo o que ele pode dar-me, que é muerte, que é alejamento de Deus, que é um vazio em minha alma. E se eu não vou para Deus em arrependimento, aquele vazio vai me consumindo, vai buscando mais prazer. Então se apresenta o pecado outra vez, a proposta de estar bem, eu tenho outra experiência com o pecado, desfruto da muerte, tenho o vazio, e isso vai virando um ciclo, e eu não logro sair de allí se não há uma atitude radical. O que passa é que cada vez que eu não tenho uma atitude de arrependimento, é como se o coração vai criando cáscaras, e a necessidade de buscar arrependimento cada vez vai se alejando mais da minha vida. E chega um momento que a pessoa ela queda com a mente cauterizada e ela já não sente mais dolor por pecar. Isso é uma señal que às vezes pode ser que o próprio Deus la entregou por los desejos de seu coração. E a pessoa quando entra nessa situação, irmãos, ela necessita de uma ação sobrenatural para ela sair daquele lugar, porque ela está atrapada por todos os lados. E se ela morre naquela condição, ela vai para o inferno. Não sou eu que estou falando isso, são as escrituras. Então, cada vez que há pecado e não há arrependimento, o coração vai quedando duro. Então, a primeira coisa que enfria o amor é o pecado. E também conviver com coisas malas. Ah, pastor, eu não estou pecando, mas se eu estou convivendo em um ambiente malo, a Bíblia está dizendo que o amor vai se enfriar.
que é algo que enfria? Não é algo que tem 2000 graus e al toque se vem para grado zero, não. Tem 2000, 1900, 1800, 1000 graus, hasta quedar 200 bajo zero. É o que passa. Segundo ponto que pode enfriar nosso amor é quando somos superficiales em nossa relação com Deus. Allá em Lucas 8, você pode abrir, por favor? Verso 13. Lucas 8, verso 13. Mira. 13. Gracias. Los de sobre la piedra es la parábola del sembrador. El sembrador salió a sembrar. La semilla es la palabra de Dios. Y los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo. Ai, que prédica maravilhosa. Mas se eu não tenho vida com Deus, se eu não tenho amor ao Senhor, você pode escutar a melhor enseñança. A melhor enseñança que você pode escutar é você em sua casa abrir sua Bíblia e ler-la. Só essa é a melhor prédica, porque aí Deus habla com você. Essa prédica é maravilhosa, irmão, muito melhor. É melhor escutar a Deus que escutar ao pastor. Deus pode falar através do pastor, mas quando é algo íntimo que Deus falou em seu coração por sua búsqueda a Deus, é diferente. E aqueles que a palavra cai sobre a pedra são aqueles que recebem a palavra com gozo. As coisas de Deus são buenas, Deus é maravilhoso. Ela é sempre assim, ela tem um reconhecimento que as coisas de Deus são buenas. Pero estos não têm raízes. Creem por algum tempo, e o tempo de la prueba se apartam. La superficialidade. La raiz, que é a raiz? La raiz é uma aliança que o árbol genera com a terra. E o árbol se alimenta de los nutrientes de la terra. Quando eu não tenho uma raiz, quando eu não tenho uma profundidade em Deus, eu não genero uma aliança com o Senhor em meu coração. E quando venir o dia malo, eu vou negar a Cristo em minhas ações. Eu vou negar a Cristo em meu coração. Meu coração não vai priorizá-lo, porque não há raiz. Caiu na superficialidade. A Bíblia disse que quando João Bautista ia predicar o evangelho para Herodes, Herodes lhe encantava escutar o João Bautista, pero que ele nunca se convertia. Ele tinha gozo. Mas quando era para se posicionar como alguém que defende o evangelho, lava as mãos. Quem não tem profundidade em Deus, em el dia malo, essa pessoa vai poner ella em primeiro e não é o Senhor. Ela vai poner sua necessidade e não é o Senhor. Ela vai poner o dolor e não é o Senhor. Ela vai poner o prazer e não é o Senhor, porque não há raiz. É superficial a vida que ela tem com o Senhor. E terceiro ponto, está em el verso 7. Outra parte caiu entre espinos. E os espinos que nasceram juntamente com ela lá ahogaram. Diz que a semilla, que é a palavra, caiu em meio espinas. Em el texto de Mateus, explica que as espinhas eram pequenas e elas foram crescendo. Espinhos pequenas parecem coisas inofensivas, não despertam alertas. Nesse caso, a pessoa, quando se deu conta, porque que são as espinas? São áreas de nossas vidas que não tratamos. É uma pequena ofensa, é um pequeno desacordo, eu não quero me comprometer com isto. São coisas que parecem pequenas. É uma rebelião pequena em el coração. Aí uno decide,
Isso aqui não, isso aqui é tranquilo nomás, pues. É inofensível. E uno decide, eu não vou quitar as pequenas espinhas, eu las vou deixar allí. Ela recebe a palavra com o coração que tem um sentimento em contra de alguém, que tem princípios rotos em algo. Mas a Bíblia diz que essas espinas crescem e ahogam na palavra. Nenhuma atitude de rebelião empieza aberta. Deus disse para Adão e Eva: vou poner um árvore e vocês não lo podem tocar. Eu creio que não foi no primeiro dia que Eva chegou allá, vamos comer del árbol. Não, irmãos. Eles tinham a palavra de Deus. Quizá allí passou hasta miles de anos, não sabemos, porque allí era o tempo da eternidade. Miravam o árbol, e a Bíblia diz assim: era deseável para eles. Ele tinha uma aparência deseável. E eles não, a espinita que era pequena, não foi quitada. Deixa de ir. Adão, bonita é a árvore, hein? Passa um mês, passa 2 meses. Que árvore bonita, hein? E aquela espinita vai criando tamanho. Eles poderiam pedir ajuda. Escute bem. Você nunca vai sacar todas as espinas de sua vida solo. Não vá. Necessitamos sempre de ajuda de alguém. Porque as pessoas estão vendo em nós outros coisas que nós outros não estamos vendo em nós outros. Somos cegos para muitas coisas de nossa própria vida. Se Adão e Eva tiveram ido para Deus: Senhor, estamos incomodados, te digo que não é para comer, pero que é desejável para comer, que fazemos nós outros. Mas eles quedaram com aquilo oculto, porque a Bíblia não relata que eles foram para Deus pedir ajuda. Não, eles conversaram um com o outro. E de repente, não, irmãos, a serpiente, ela não foi visitá-los em um momento de força que tinham eles. Não, foi em um momento de debilidade. É nesse momento que nossa mente está querendo justificar coisas, dudando de pessoas, dudando de princípios. E nesse momento, a serpentezita habla algo em seus ouvidos, confirmando o engano que temos. É bueno que coma. Vocês vão ser como Deus. Se Adão for esperto, quem vai falar ele? Come os tem doce, serpiente. Mas ele não buscou nem a Deus. As espinas já estavam grandes. E que as espinas, quando crescem, elas fazem com a palavra? Aquilo que o Senhor havia falado no coração de Adão e Eva se ahogou por la palavra. A palavra se ahogou com aquelas espinas, porque eles não prevaleceram em aquilo que o Senhor los hablara. Eles se volveram para aquilo que a serpente falou. Não é um solo golpe, irmãos. Satanás, a mesma coisa. A Bíblia diz que Satanás era um querubim ungido e ministrava alabanças em cielo. Não foi um solo dia que ele se rebelou contra o Senhor. Não foi, irmãos. Quizá passou centos e milhares de anos. Um dia, aí em Ezequiel 14, Ezequiel 28, Isaías 14, habla de la caída. Aí habla de retiro, mas la alusão é a Satanás. E dijo, não, que seu corpo era coberto de pedras hermosas. Um dia, não, Satanás, isso é coisa de minha cabeça. Pois, ele recebe toda a glória, eu também sou bonito, sou hermoso. Aqui não foi um solo golpe, irmãos. São essas discordâncias pequenas que não queremos trazer cura, que não abrimos o coração. São esses momentos que as espinas vão crescendo. E aqui eu quero uma convicção da parte de Deus no nosso coração. Agora empieza a cair em dúvida. Quer saber de algo? Eu vou pôr meu trono mais alto que o de ele, vou ser semelhante ao Altíssimo. E habla que ele hizo comércio em el cielo.
E ele, em el cielo, levou 1/3 de los ángeles que estavam delante de Deus. E de anjo de luz, que é Lúcifer, passou a ser chamado Diablo, Satanás, dragão, serpiente. E Deus criou um lugar para ele, lago de azufre e fogo. Então, mira, que se não cuidarmos dessas espinas pequenas, nosso amor por el Senhor pode enfriar-se. Allá em Apocalipse 2:5, Jesus habla para a igreja de Éfeso. Recuerda, portanto, de onde has caído. Recuérdate, em algum lugar você caiu. Acuérdese, o Senhor não estava falando de pecados externos, porque as obras externas eram buenas. E dije, arrepiéndate e haz as primeiras obras, porque, pois se não, vendrei pronto a ti e quitarei tu candelero de seu lugar, se não tu vieres. Mira que Deus sempre trabalha com misericórdia. Arrepende. Hermanos, misericórdia não é ausência de juízo. Misericórdia é que a um não merecendo mais outra oportunidade, o Senhor me lo dá. Se não aproveitei da misericórdia, mas chega um momento que a misericórdia tem um limite. Se você não se arrepende, Éfeso, vou quitar o candelero de seu lugar. La pérdida do primeiro amor. Como ha dicho, não é uma caída de solo golpe, é enfriamento progressivo. Jesus dijo allá para a Odisseia, ou tu eres caliente ou tu eres frio. Ali não é o sentido frio em la fé, era o sentido de generar refrigério. Porque se usted é tibio, que Jesus dijo que vai fazer? Blá! Lo que não está fazendo bem para o corpo, o próprio Deus vomita del corpo. Ora, tibio não é uma pessoa fria que está calentando-se, não. Tibio é uma pessoa caliente que está enfriando, sem dar-se conta. Quando o amor por Jesus se enfrie, sabe o que passa? O coração empieza a queimar por outros amores. Sempre quando o meu amor por Jesus se enfria, é porque se apresentou um outro amor. Ou é dinheiro, ou a reputação, que seja. Alguém vai ocupar esse lugar em nosso coração. Esse lugar não queda, escute, esse lugar não queda sem um rei. Seu coração tem um rei. Esse lugar não queda vazio. Se não é Jesus, é outra coisa. Creia-me. Alguém está sentado em el trono de nosso coração. E Jesus dijo, se há um outro rei em seu coração, Éfeso, aunque você tenha buenas obras, eu te dou um conselho, arrependa-te. Arrependa-te para não quitar seu candelero. Tudo indica que a igreja de Éfeso não se arrependeu, porque aquela igreja não existe mais. Solo há ruínas. Não há, hermanos, maneira ou forma de ter dos amores. Não há. Você tem que decidir hoje para quem você vai dar sua vida, para quem você vai dar sua força, para quem você vai dar seus recursos, para quem você vai dar sua saúde, para quem você vai entregar tudo o que tens. Para quem? Mateus 6:4. Ninguno pode servir a dos senhores. Não pode. Por quê? Porque aborrecerá al uno e amará al outro. Ou estimará al uno e menospreciará al outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Abre aí, por favor. 1 Reis, capítulo 18, verso 21. Mira que o profeta Elias falou para um povo que estavam com o coração dividido. E acercando Elias, dijo a todo o povo:
¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguid. Y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Sabe por qué el pueblo no respondió palabra? Porque el corazón estaba dividido. Porque si eles estuvieran decidido que Jeová é Deus, eles iam falar, vamos por Jeová. Eles quedaram callados, porque eles foram confrontados pela palavra profética. Realmente, vamos à igreja, cantamos alabanças, fazemos coisas de Deus, mas o coração está dividido. Fazemos parte de Israel, mas nosso coração está dividido. Se Deus está nos perguntando hoje, irmãos, não podemos mais estar com dois pensamentos. Você só vai ter sua vida. É o que Jesus habla. Parece raro o que Jesus disse, mas ele disse: você só vai ter sua vida se você la perder. Mientras agarramos, é mío, isso não te pertence. Você vai ver, irmãos, quanto mais você deseja algo, isso vai sair de sua vida. Aquilo que você mais quer retener. Agora, quando aprendemos a abrir mão, o Senhor habla, você está preparado. Não é Jesus que ha dicho isso? Quem perde sua vida, ganhará. Pero que aquele que quer salvar sua vida, perderá. Há caminho de regresso, amém? Há caminho, já estou indo para o fim. Qual é o caminho? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e nadie vai ao Padre sino por mim. Aí em Apocalipse 2:5, o texto diz: recuerda. Se você tem que recordar, é porque você se olvidou. Recuerda. Sai do automático, sai dessa coisa mecânica. Você está fazendo coisas buenas, mas é de uma maneira mecânica. Recuerda-te, em algum lugar você caiu, em algum lugar esse amor, essa chama, se foi. E arrependa-te. Você e eu necessitamos acordarmos de onde caímos. Em que momento passou isso? Quando foi que este fogo barrou? Necessitamos arrepender-nos, reconhecer, confessar e tomar uma decisão radical e deixar de fazer aquilo que estava roubando Jesus do lugar que tinha que estar. Necessitamos estabelecer um novo estilo de vida, um estilo de vida que agrada a Deus, amando-lhe, amando sua palavra, obedecendo seus mandamentos. Por isso Jesus disse: deixasse o primeiro. Que é o primeiro amor? É o primeiro amor. É o que tem que vir primeiro. Ele é o primeiro amor. Quando Jesus disse: deixasse o primeiro amor, Jesus está falando: vocês deixaram a mim. Vocês estão fazendo tudo em meu nome, mas vocês deixaram a mim para trás. Salmo 69, verso 9. Conclusão. Os irmãos de la alabanza podem passar, os que estão. Mira que Davi disse: porque me consumiu o zelo de tu casa. Hasta aí. Não é, irmãos, casualidade que Deus chama Davi de um homem segundo um homem que se equivocou, um homem que falhou, mas é um homem que tinha algo em el coração. Deus é o primeiro em minha vida. Eu falhei, eu me equivoquei, mas o zelo, o cuidado da casa de Deus me consume. Em outras palavras, eu me desgasto, eu devo de pensar em mim para poner Deus em primeiro lugar. Juan 2:14.
verso 16. Podem poner-se de pé. Juan capítulo 2, verso 14. Vamos ler hasta el verso 16. Mira. E halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y los cambistas allí sentados. Mira, Jesus, quando entra em la casa de Deus, ele estava vendo que haviam coisas que estavam tomando o lugar do Senhor. E mira que hizo Jesus. E haciendo um azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas, y los bueyes, y los esparció las monedas, y los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí isto, e não hagáis da casa de mi padre casa de mercado. Hermanos, ¿qué es la casa de Dios hoy? Nós outros somos a casa de Deus. E mira que Jesus hizo. Em minha casa estava havendo comércio. Jesus não pensou duas vezes. Ele agarrou um açote e começou a quitar tudo que era ali, que estava sendo uma competência com a presença de Deus. Quita de aqui. Agarrou a plata que estava aí e volcou a mesa. Se hoje eu sou a casa de Deus, hermanos, o Senhor está mirando adentro de mim, e Ele quer de igual maneira purificar o que há mal lá dentro. O Senhor essa manhã, se você lo permitir, Ele quer entrar em seu coração. Cerra seus olhos e mira se há coisas que estão fazendo comércio em seu coração com a presença de Deus. Jesus, quando entra em templo e mira aquilo que não lhe agradava, há coisas que estão tomando lugar da casa de Deus, que não é a palavra, que não é minha presença, que não é o temor a minha palavra, a meu santo nome. Jesus, ele agarra um açote, volteia as mesas, echa el piso as moedas. A casa de Deus não vai ser um lugar de comércio. Você é a casa de Deus. Não pode haver comércio, hermanos, em nosso coração. Não pode haver, hermanos, coisas que estão sendo competências com a presença de Deus. Deus está falando com nós outros no dia de hoje. Não podeis mais ter dois pensamentos. Ou é Jeová, é Deus de sua vida, ou é Jesus Cristo, é Senhor de sua vida, ou vai ser qualquer outra coisa. Você não vai, hermanos, se arrepender. Duele, hermanos, duele deixar um pecado, duele, hermanos, duele. Tomar uma decisão radical, duele abrir mão de algo que queremos, duele abrir mão de algo que nos genera prazer, duele abrir manos de sonhos que temos. Mas o Senhor, Ele não divide esse trono com nadie. Ou Ele vai assentar em el trono do seu coração, ou vai ser um outro Deus, ou vai ser suas preocupações, ou vai ser sua reputação, ou vai ser sua condição de vida. Uma vez que entregamos nossa vida em las manos do Senhor, é Ele quem cuida de nós outros. Você nunca vai arrepender-se de deixar Jesus ser o Senhor de sua vida, de deixar Ele governar sua vida, de deixar Ele ser primeiro em sua vida. Ore ao Senhor essa manhã, mire para hacia dentro de seu coração e mire as coisas que estão sendo essa competência e tome uma decisão radical. Tome uma decisão radical no dia de hoje. Vamos começar esse ano, este mês, deixando Jesus reinar. E essa atitude que eu creio que você está tomando hoje, se é a atitude correta, creia-me, amanhã você terá que fazê-la outra vez.
Pasado mañana, outra vez. Outro mês, outra vez. A boa notícia é que cada vez que você vai firmando Jesus como Senhor do trono de seu coração, Ele vai criando raiz nesse trono. Quanto mais você vai firmando o governo do Senhor sobre a sua vida, Ele vai criando raízes em esse lugar. E para quitarlo de aí depois, vai ser difícil. O primeiro passo é mais difícil. A primeira atitude é mais difícil. Um arrependimento genuíno, profundo, uma atitude radical, uma atitude de coragem, de deixar para trás tudo aquilo que está te estorvando caminhar para adelante. Deje para trás o que está te estorvando caminhar hacia adelante. Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. Deus não necessita que você o adore. Ele não necessita de nós outros para nada. O privilégio é nosso. Nós outros que ganhamos. Abre seu coração, abre com Jesus. La vida eterna es conocerte más. Me sumerjo en tu realidad. Eres el gran yo soy, inconmensurable.